Olá, estudante, seja muito bem-vindo a mais um evento da Qualis Concursos. Eu sou o professor Eduardo Nilman, sou auditor fiscal da Receita Federal do Brasil e ministro aulas em cursos preparatórios há mais de 10 anos. Nessa aula aqui, nós vamos tratar da legislação municipal de Aracaju, que é um concurso quente que acabou de sair. Você que estuda para a área fiscal não pode deixar de prestar esse concurso. Legal? O salário é bom, a cidade é boa e se eventualmente você tem um objetivo diferente na área fiscal, eu quero ser auditor fiscal da Receita Federal ou eu quero ser fiscal do ICMS de algum estado específico, você pode passar no concurso de Aracaju e continuar buscando o seu sonho. Legal? Nós aqui da Qualis Concursos achamos uma oportunidade excelente esse concurso. Uma oportunidade tão legal que nós oferecemos para vocês um curso pelo Zoom que começa dia 15 de setembro, com todas as vantagens que nós temos pelo Zoom, né? Interação do aluno com o professor, disciplina, porque as aulas têm um certo horário, né? Tem um horário fixo para ocorrer. E nós estamos lançando aí um próximo módulo dos cursos que a Qualis Concursos ministra, né? A gente antes tinha curso presencial, hoje nós estamos na plataforma Zoom. E no nosso próximo módulo, que começa dia 15 de setembro, nós teremos 4 matérias, todas elas previstas aí no teu edital de Aracaju. Nós teremos auditoria comigo, você terá administração financeira e orçamentária com o professor Gustavo Musi, teremos, que também é auditor fiscal da Receita Federal, teremos direito empresarial com a professora Sônia Cioli, também auditora fiscal da Receita Federal, e teremos matemática e estatística com o professor Lauro Magrini, com vasta experiência em cursos preparatórios. Se você se interessa por esse curso, vá lá no site da Qualis Concursos e obtenha maiores informações. Bom, nessa aula aqui, como eu já te falei, nós vamos tratar da legislação municipal de Aracaju. E essa aula eu montei da seguinte forma para você. Nós vamos estudar a estrutura geral da legislação municipal de Aracaju e vamos nos aprofundar em um ponto específico que eu escolhi para essa aula, que é a disciplina do IPTU em Aracaju. Bom, antes da gente entrar direto na matéria, eu já te convido aí a se inscrever no nosso canal do YouTube, seguir a Qualis Concursos nas redes sociais e vir estudar conosco. Lá no site da Qualis Concursos, você tem um material preparado para você em relação a esse evento, né? Onde você vai ter alguns quadros resumo que eu mostro para você no decorrer dessa aula. Bom, agora eu vou chamar o seu material aqui para a gente começar o estudo, né, da legislação de Aracaju. Bom, a gente vai estudar a Lei 1547. A Lei 1547, que é a lei básica aí do município de Aracaju, da legislação municipal, ela trata, primeiro ponto, das normas gerais de direito tributário, sem grandes inovações em relação ao Código Tributário Nacional. Então, se você pegar a legislação de Aracaju, você vai ver lá, né? Que você vai ter definição de obrigação tributária, de lançamento, de crédito. Tudo isso já está lá no Código Tributário Nacional. Um ponto importante para você. Você vai estudar em tributário o Sistema Tributário Nacional, Constituição Federal e mais o Código Tributário Nacional. Legal? Com isso, uma boa parte da legislação municipal de Aracaju, a parte estrutural, você já estará estudando. Legal? Então aí você não precisa perder tempo lendo de novo a mesma coisa, né? Então aqui a gente vai tratar dessa estrutura geral, aqui é apenas um evento, mas você tome cuidado no seu estudo para não perder tempo, porque há uma sobreposição entre o Código Tributário Nacional e a Lei 1547 de 89. Bom, além dessa estrutura geral, né, de normas gerais de direito tributário, a Lei 1547 estabelece a disciplina dos tributos do município de Aracaju. E aí é fundamental você aprofundar o seu estudo nesses pontos. Bom, nós temos 3 grandes espécies tributárias previstas na Constituição Federal, né? Nós temos os impostos, nós temos as taxas e as contribuições de melhoria, e a legislação de Aracaju
vai entrar em detalhes em relação a cada uma dessas espécies tributárias em relação aos tributos municipais. Bom, quando a gente fala de impostos, nós temos aí os 3 impostos municipais na sua tela. Nós teremos na lei de Aracaju, que nós estamos estudando, a disciplina do IPTU, a disciplina do ITBI e a disciplina do ISS. Eu já chamo a sua atenção para um ponto, que nós veremos aqui nessa aula. Nós vamos estudar a estrutura geral, né, da Lei 1547, de 1989, e aprofundaremos o estudo do IPTU. A disciplina do IPTU, na Lei 1547, é uma disciplina superficial. Menciona-se nessa lei que nós estamos estudando que o IPTU vai ser cobrado de acordo com um regulamento. Legal? Esse regulamento não está expressamente no seu edital, mas é muito importante que você conheça. Nós teremos um curso online sobre a legislação municipal de Aracaju. Nesse curso, eu que vou ministrar para você, nós vamos nos aprofundar nos detalhes desse decreto que regulamenta o IPTU na legislação do município de Aracaju. Para você, já vou te contar aqui uma novidade. Para você que adquirir o curso pelo Zoom, da Qualis Concursos, que começa dia 15 de setembro, você vai ganhar o curso online sobre a legislação municipal de Aracaju. Legal? Então nós teremos esse curso avulso, sendo vendido no nosso site, e também teremos como brinde para quem estiver conosco no curso pelo Zoom, que já está sendo vendido lá no site da Qualis Concursos, um brinde para você que está interessado no concurso de Aracaju, um curso de legislação municipal, ok? Eu sempre falo para os meus alunos que essas matérias específicas, né, que nós temos na área fiscal, então quando sai um concurso estadual é a legislação estadual, né, a legislação tributária, quando tem um concurso municipal é a legislação tributária do município, essas matérias fazem toda a diferença na sua aprovação. Por isso que eu te convido a vir estudar aqui com a gente e se preparar de forma bem adequada em relação a essa matéria. Bom, além de termos a disciplina dos tributos municipais, na Lei 1547, nós também temos a disciplina das taxas. E aí nós temos 2 grandes grupos de taxa, né? Nós temos as taxas de polícia e nós temos as taxas de serviço. Em relação às taxas de polícia, eu separei aí para você quais são as modalidades de taxa que nós temos na legislação municipal de Aracaju. Primeiro, nós temos a taxa de localização, instalação e funcionamento. Essa taxa é cobrada por todos os municípios do Brasil. É a taxa relativa ao funcionamento dos estabelecimentos comerciais e também industriais. Legal? Normalmente essa taxa é conhecida como TLIF, né? TLIF, taxa de localização, instalação e funcionamento. Bom, além desta taxa, nós temos a taxa de funcionamento em horário especial. A taxa de funcionamento em horário especial é para atividades econômicas que vão ocorrer em horários não usuais. Por exemplo, uma casa noturna vai precisar de uma taxa, vai precisar de uma autorização para operar em um horário especial e essa autorização se condiciona ao pagamento da respectiva taxa. Legal? As taxas tanto de localização, instalação e funcionamento, quanto as taxas de funcionamento em horário especial, estão relacionadas com a regularidade do exercício dessas atividades. Legal? Então você tem que pagar a taxa de polícia, a prefeitura vai verificar se realmente você pode exercer essa atividade. Se a prefeitura concordar que você pode exercer essa atividade, a prefeitura vai te autorizar a exercer a atividade e essa autorização se condiciona ao pagamento da taxa, né? TLIF, ou taxa de funcionamento em horário especial. E essas taxas são taxas de polícia, taxas de fiscalização. Muito bem. A terceira modalidade que nós temos aqui é a taxa de publicidade. Você vê aí na sua cidade, não é diferente em Aracaju, os outdoors, por exemplo. Outdoors
prestam um serviço de publicidade e os outdoors são fiscalizados. Então existe uma taxa de publicidade notadamente incidente sobre os outdoors. O que mais que nós temos? A taxa de licença especial. A taxa de licença especial é para o exercício de atividades específicas, não por conta do horário em que ocorrerão essas atividades, e sim pela sua natureza. No curso de legislação municipal, nós vamos aprofundar o estudo de todas essas taxas. Por fim, nós temos uma taxa muito importante que é cobrada em todos os municípios do Brasil também, que é a taxa de execução de obra, né? Para você executar uma obra de construção civil, você precisa de um alvará, né, concedido pela prefeitura, e este alvará se condiciona ao pagamento de uma taxa. De novo, taxa de polícia, taxa de fiscalização. Legal? Muito bem. Além das taxas de polícia, nós temos as taxas de serviço. E aí a legislação de Aracaju já começa com uma taxa um pouquinho peculiar, que é a taxa de iluminação pública. Vamos lá. Você que estuda o direito tributário sabe que o Supremo Tribunal Federal tem uma súmula vinculante, né? Dizendo que taxa somente pode ser cobrada quando da execução de um serviço público específico e divisível. O serviço de iluminação pública, nós temos uma súmula vinculante expressa sobre isso, né? O serviço de iluminação pública não é um serviço público específico e divisível. Portanto, esse serviço não pode ser cobrado por meio de taxa. Portanto, a previsão da legislação de Aracaju de uma taxa de iluminação pública é uma previsão que não vale mais. Legal? Se você pegar a Lei 1547, ela está lá. Taxa de iluminação pública, mas essa taxa não pode mais ser cobrada, ok? Porque o Supremo Tribunal Federal entendeu inconstitucional. No lugar dessa taxa, os municípios podem cobrar a contribuição para, em decorrência da prestação do serviço de iluminação pública, a chamada COSIP. A COSIP não tem o mesmo problema da taxa de iluminação pública, porque a COSIP não precisa necessariamente incidir sobre a prestação de serviços públicos específicos e divisíveis, ou seja, com benefício individualizado. Legal? Bom, além dessa taxa de iluminação pública que não está mais valendo, nós temos a taxa de serviços diversos. E aí nós temos vários serviços prestados pela prefeitura, né? Serviço de expediente mesmo, né? Que tem uma taxa a eles vinculada. Nós temos taxa de serviços públicos urbanos, por exemplo, varrição pública, e nós temos a chamada taxa de expediente. Essa taxa de expediente, então, é para a burocracia da administração pública. Legal? Por fim, ainda falando das espécies tributárias previstas aí na legislação de Aracaju, nós temos contribuição de melhoria instituída no município. Lembrando que a contribuição de melhoria somente pode ser cobrada quando o Estado, aqui no caso o município de Aracaju, realiza uma obra pública e desde que essa obra pública acarrete valorização imobiliária. Legal? Muito bem. Ainda na estrutura geral da Lei 1547, nós temos a disciplina do processo administrativo fiscal. A disciplina do processo administrativo fiscal é super importante para a sua prova, sempre cai. O que é o processo administrativo fiscal? É como você se relaciona com o fisco, a forma de você poder se defender perante o fisco e de perguntar suas dúvidas para o fisco. Legal? Isso sempre cai em provas da área fiscal, sempre, sempre. E aí nós vamos ver no nosso curso da legislação do município de Aracaju toda essa disciplina e inclusive um fluxograma com todas as etapas para você entender direitinho onde começa o processo administrativo fiscal em Aracaju, quais são as suas nuances e onde ele termina. Legal? Bom, com isso a gente termina o estudo da estrutura geral, da carcaça aí da legislação municipal de Aracaju. E agora eu separei um tema específico, né? Depois da gente entender a estrutura geral, para a gente estudar nessa aula aqui. E eu separei bem o IPTU.
O IPTU para municípios que não têm uma atividade econômica tão robusta é um tributo com arrecadação muito relevante. Então, por exemplo, se você vai prestar um concurso para o município de São Paulo ou do Rio de Janeiro, a arrecadação do IPTU não é tão relevante. É importante, mas não é tão relevante. Nos municípios que têm muita prestação de serviço, você tem uma tendência das provas cobrarem mais o ISS, porque o ISS acaba tendo uma arrecadação muito destacada. Já municípios que têm uma atividade econômica não tão robusta, o IPTU costuma ser o tributo com a maior arrecadação. Então eu separei o IPTU porque é o imposto mais importante para o município de Aracaju, ok? E aí nós vamos ver vários detalhes da estrutura geral do IPTU e da aplicação dessa estrutura geral e os seus detalhes na legislação de Aracaju. Então vamos lá. A gente começa o IPTU, como não poderia ser diferente, estudando o seu fato gerador previsto no Código Tributário Municipal, no CTN. Olha lá, o imposto de competência dos municípios sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do município. Então veja, o fato gerador é a propriedade, o domínio útil ou a posse. Então nós vamos estudar esses elementos, o que é a propriedade, o que é o domínio útil e o que é a posse, para a gente poder entender qual a amplitude do IPTU dentro do município. O IPTU é um imposto que o próprio nome já diz, imposto predial e territorial urbano. Portanto, o IPTU é um imposto que incide tanto sobre o terreno, tem o T de territorial, quanto sobre as construções realizadas neste terreno, porque ele também é um imposto predial. Beleza? E o IPTU é um imposto que somente pode incidir nos imóveis, urbanos, imóveis localizados na área urbana do município. Legal? O critério do CTN para separar o IPTU do ITR é um critério físico, localização física. Este é o critério escolhido pelo Código Tributário Nacional. Agora ocorre que posteriormente à publicação do Código Tributário Nacional, que é uma lei ordinária na sua origem, recepcionada com força de lei complementar pela Constituição Federal de 1988, depois da publicação do CTN, foi publicado um decreto-lei, que era um ato do presidente da República, mas também com força de lei, como hoje temos a medida provisória, em que se incluiu uma nuance nessa dicotomia IPTU-ITR para fins de se interpretar o disposto no Código Tributário Nacional. O Decreto-Lei 57 de 1966 veio estabelecer que a destinação do imóvel é relevante para fins de se definir se esse imóvel se submete ao pagamento do IPTU ou do ITR. O que disse o Decreto-Lei 57 de 1966, que se no imóvel houver exploração de agricultura, pecuária, extrativismo vegetal, que esse imóvel sempre será tributado pelo ITR, independente da localização. Então hoje, para você saber se o imóvel paga IPTU ou ITR, a primeira pergunta é: o que é feito neste imóvel? Se for feito nesse imóvel exploração de agricultura, pecuária, extrativismo vegetal, esse imóvel se submete ao ITR, independentemente da sua localização. Bom, se o imóvel não tiver essa exploração que eu falei, você faz a segunda pergunta: qual a localização desse imóvel? Aí vai pelo critério do CTN. Se estiver em área urbana ou urbanizável, IPTU, do contrário, ITR. Compreendeu? Vem aqui comigo, tá aí na sua tela. E eu fiz um quadrinho para você, mostrando quando que nós temos ITR e quando nós temos IPTU. Os imóveis em área não urbana sempre estarão sujeitos ao ITR.
E os imóveis em área urbana, eu tenho que ver qual é a exploração, né? Por isso que eu saio da exploração primeiro. Olha lá, o imóvel em área urbana com exploração extrativa vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial, né? Que é uma exploração agrícola, você tem o ITR. Imóvel em área urbana sem exploração extrativa vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial, você tem a incidência do IPTU. Legal? Isso é super importante para a sua prova, ok? Muito importante. A gente segue aqui. Bom, como eu falei para vocês, nós temos que entender o que é propriedade, o que é domínio útil, o que é posse tributável para fins da legislação do IPTU, para a gente conseguir compreender a dimensão aí desse tributo. Bom, propriedade é quem tem os 4 direitos, né, inerentes à propriedade. O proprietário pode usar do bem, então ele está usando o bem. Ele pode fruir do bem, ele pode tirar frutos do bem. Ele pode dispor do bem, ou seja, ele pode vender este bem. E ele ainda pode perseguir esse bem, que é o chamado direito de sequela. Ir atrás de alguém que está com aquele bem indevidamente, ok? Nós temos, né, os chamados esbulhos possessórios, né, que são uma forma do proprietário defender a propriedade contra a invasão, né, realizada por um terceiro. Essa invasão pode ser tanto um movimento social, como pode ser o locatário lá que terminou o contrato da locação e não sai do seu imóvel. Ok? Este, então, é o proprietário. O proprietário é contribuinte do IPTU. Mas não paramos em proprietário. Olha lá, se tributa a propriedade, o domínio útil e também a posse. Olha que é o domínio útil, né? É um instituto presente lá na enfiteuse. A enfiteuse é um instituto bem antigo no direito brasileiro. A enfiteuse existe muito em terrenos públicos. Você deve saber, quando você estuda o constitucional, que a faixa litorânea é terreno público, legal. A faixa litorânea, a propriedade, faixa litorânea do nosso país, a propriedade é da União. Mas você fala, mas professor, há imóveis litorâneos. E aí? Esse pessoal fala assim, eu tenho uma casa na praia, tenho um apartamento na praia, na faixa litorânea. Essa pessoa tem ou não tem este imóvel? Tem, mas ela não é proprietário. O que ela tem é domínio útil por conta de uma enfiteuse. Compreendeu? Por que a lei tinha que falar da enfiteuse? Se a lei não falasse da enfiteuse, falasse que é só a propriedade que caracteriza o fato gerador do IPTU, você com o imóvel beira-mar não pagaria IPTU, porque você não é proprietário. Legal? Então é importante entendermos esse instituto jurídico da enfiteuse. Instituto este, pessoal, que está proibido, né, ter novas instituições de enfiteuse no direito privado, a partir do Código Civil de 2002, e aí eu pus uma definição para você aí de enfiteuse, né? Olha lá, a permissão dada ao proprietário de entregar a outrem todos os direitos sobre a coisa, de tal forma que o terceiro que recebeu, o enfiteuta, passe a ter o domínio útil da coisa, mediante pagamento de uma pensão ou foro ao senhorio. Não se transfere apenas a titularidade do imóvel. Ou seja, você não transfere a propriedade apenas, o direito de ser o dono, mas todo o resto você transfere. Então o enfiteuta pode usar, o enfiteuta pode fruir, o enfiteuta pode perseguir o direito de sequela, ele só não tem a propriedade, né? Então aí nós temos a nua propriedade, fica com o proprietário, chama nua propriedade, porque é uma propriedade esvaziada, porque os direitos de usar aquele bem estão em nome do enfiteuta, legal? E do outro lado você tem o enfiteuta, com todos os direitos inerentes à propriedade, exceto o de ser o proprietário. Legal? Bom, assim, ó, pela enfiteuse, o foreiro ou enfiteuta tem sobre a coisa alheia o direito de posse, uso, gozo, e inclusive pode alienar ou transferir por herança. Mas você transfere a enfiteuse e não o imóvel propriamente dito. Legal?
Bom, agora que você já sabe o que é propriedade e o que é domínio útil, nós precisamos ir à posse tributável. Mas antes vemos um quadrinho que eu preparei para você aqui, ó, sobre a enfiteuse privada e pública. A privada está proibida, a Constituição, desde o Código de 2002. A pública continua plenamente aplicável para, né, os terrenos públicos e terrenos da Marinha. E a propriedade desses imóveis à beira-mar, aí, como eu já falei para vocês, é da União, mas o IPTU é lançado em nome dos titulares do domínio útil. São, entre aspas, que a gente fala, né, os proprietários desses imóveis. Legal? Então guarda isto para a sua prova. O enfiteuta é sujeito passivo do IPTU. Legal? Porque o enfiteuta tem domínio útil. Desde o Código de 2002 não pode ter a instituição de novas enfiteuses no âmbito privado, mas as antigas enfiteuses continuam valendo e as enfiteuses públicas continuam valendo plenamente. Ok? Beleza. Bom, e agora chegou a hora da gente estudar a posse tributável. O que é posse? Posse é uma relação de fato entre você e uma coisa. A posse é algo que acontece no mundo, que você consegue perceber. A posse tributável para fins do IPTU é a chamada posse ad uso capionem, ou seja, a posse de quem quer ser proprietário. Você já percebe que aquela pessoa que está na posse de um bem imóvel, está morando, mas que não tem a intenção de ser proprietário, por exemplo, está no imóvel por meio de um contrato de locação, essa pessoa não tem posse tributável. A posse tributável é a posse ad uso capionem, a posse por meio da qual você pode adquirir a propriedade por conta da uso capião. Ok? Então, por exemplo, uma pessoa está morando lá no imóvel, não sabe quem é o dono, ela entra no imóvel e começa a morar. Essa pessoa tem uma posse ad uso capionem, porque ela não tem nenhuma relação com o anterior proprietário. Beleza? Esta é a posse tributável para fins do IPTU, né? E aí ela é muito relevante, essa posse tributável, para a incidência do IPTU sobre o promitente comprador daqueles contratos de gaveta, né? Aqueles contratos que não são levados a registro. Se você está morando num imóvel, porque você é o promitente comprador de um contrato de compra e venda, você está morando nesse imóvel para ser dono, tanto que há um contrato, uma promessa de compra e venda entre você e o anterior proprietário, né? Continua sendo proprietário ainda no cartório de registro, né? Mas você já está no imóvel. Legal? Você já tem as chaves por conta da promessa de compra e venda, que é um contrato, né? Devidamente assinado por ambas as partes. Você pagou, você está lá morando no imóvel. Você tem posse tributável. E a Prefeitura de Aracaju vai dizer, você é contribuinte. Compreendeu? Que você está no imóvel com a posse ad uso capionem. Beleza? Muito bem. Bom, o Supremo Tribunal Federal tem uma decisão bem recente, né? Trazendo uma nova visão aí de posse tributável em relação a imóveis públicos arrendados. Se você pegar um contrato de arrendamento mercantil, o arrendatário que está com o bem, ele tem uma relação com o proprietário, existe um contrato de arrendamento. Arrendamento é tipo um aluguel. Então o arrendatário ele vai ter a posse do bem, mas não é uma posse ad uso capionem. Por quê? Porque esse arrendatário não tem a intenção de ser dono, porque ele está com aquele bem imóvel por meio de um contrato de arrendamento. Existe um contrato base que justifica o fato dessa pessoa, arrendatário, estar com o imóvel. Beleza? Legal. Então ele não tem posse ad uso capionem. Aí se você pegar a teoria tradicional, diria assim, esse arrendatário não é contribuinte do IPTU. Só que olha o que ocorre, caso concreto. A Petrobras, arrendatária de um imóvel público no Porto de Santos. E aí a Petrobras falou, olha, a Prefeitura de Santos não pode cobrar IPTU sobre esse imóvel. Por que ela não pode? Porque o titular do imóvel proprietário é a União goza de imunidade tributária, é a imunidade tributária recíproca, e, portanto, este imóvel vai ficar sem IPTU. Eu, Petrobras, sou apenas arrendatário,
e como eu não tenho posse ad uso capionem, não pode cobrar de mim. Como não pode cobrar de mim, nem pode cobrar do proprietário, acabou, não tem IPTU. Isso chegou no Supremo. E o Supremo tomou uma decisão muito importante. O Supremo disse assim: a imunidade tributária nunca pode afetar a atividade econômica. Se um imóvel público arrendado para uma empresa privada, a Petrobras é uma empresa privada, legal, o dono é o governo, mas é uma empresa regida pelo direito privado, né? É uma sociedade de economia mista. Se não cobrar IPTU neste imóvel, o que acontece? A Petrobras vai preferir ficar num imóvel da União do que ficar num imóvel privado. Porque no imóvel privado teria IPTU e no imóvel da União não teria. Ou seja, a União ia conseguir alugar o seu imóvel, arrendar no caso, mais barato do que um particular. Isso estaria afetando a atividade econômica e, portanto, o Supremo Tribunal Federal decidiu que neste caso, o arrendatário tem que pagar o IPTU. Então, o arrendatário de imóvel público, arrendatário que executa atividade econômica em imóvel público, é contribuinte do IPTU. Legal? Na ideia de possuidor, porque não dá para falar que é proprietário, não dá para falar que é titular do domínio útil, então sobrou apenas o possuidor. Legal? Então é a posse ad uso capionem, ou a posse que tem um arrendatário de um bem público. Arrendatário este que desempenha uma atividade econômica. Legal? Olha lá, o locatário não tem essa posse ad uso capionem, porque ele exerce a posse em nome do proprietário do imóvel. Muito bem. Bom, definição de zona urbana. A legislação de Aracaju repete o que está no Código Tributário Nacional. Pelo Código Tributário Nacional, o que é zona urbana? É aquela região do município que tem pelo menos 2 melhoramentos mantidos pelo poder público, dentre 5 melhoramentos mencionados no Código Tributário Nacional e também na legislação de Aracaju. Olha os melhoramentos aí. Meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais, abastecimento de água, sistema de esgoto sanitário, rede de iluminação pública com ou sem posteamento para distribuição domiciliar, escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 quilômetros do imóvel considerado. Lembrando que esses melhoramentos têm que ser mantidos pelo poder público municipal, ou seja, no caso pela Prefeitura de Aracaju, para que se possa cobrar o IPTU dos imóveis. Beleza? Isso é super importante, cai muito em prova. Olha o que nós temos aqui na legislação de Aracaju, seguindo o previsto no CTN. Consideram-se também urbanas as áreas urbanizáveis ou de expansão urbana, constantes de loteamentos aprovados pelos órgãos competentes, destinados à habitação, à indústria ou ao comércio. Área urbanizável é uma área que não é urbana. Se ela tiver pelo menos 2 melhoramentos, dentre aqueles 5 previstos no CTN, essa área é urbana e ponto final. Legal? A área urbanizável é uma área que não tem os melhoramentos, mas que o poder público já vislumbra que é uma área que terá esses melhoramentos em um futuro breve e, portanto, o município já considera algumas áreas como urbanizáveis. Mas isso não é discricionário pelo município. O próprio Código Tributário Nacional já direciona que áreas urbanizáveis seriam aquelas áreas dentro do município com loteamentos aprovados pela prefeitura. O que é um loteamento? É você pegar um terrenão e dividir em lotes. Você já deve ter visto, né? Os chamados condomínios horizontais. Condomínio horizontal é um loteamento, ok? Então fez um loteamento, está dividindo um terrenão em lotes. E, obviamente, você vai construir nesses lotes. Ou vender o terreno para que outros construam, mas você está estabelecendo lá num terreno que era grande, diversas partições pequenas, para que as pessoas realizem a edificação, né, das suas casas, das suas residências. E ao fazer o loteamento, a prefeitura fala, no loteamento não vai ter jeito. Vai ter que ter água, vai ter que ter luz, tudo bem? Vai ter que ter esgoto e, portanto, já se cobra o IPTU desde o momento em que o loteamento é aprovado
pela prefeitura. Isso está aí na legislação de Aracaju. Bom, aí um ponto importante aqui de Aracaju, preste bastante atenção aqui comigo. O imposto recai também sobre o imóvel que, embora não localizado na zona urbana, seja utilizado como sítio de recreio e cuja eventual produção não se destine ao comércio. Então é aquele... O pessoal fala assim, eu tenho um sítio, né? Tem um sítio. Vai lá para descansar no fim de semana. Se você pegar o Código Tributário Nacional, nu e cru, se a pessoa tem um sítio, esse sítio, obviamente, não está em um loteamento aprovado. Se é loteamento aprovado, é área urbanizável, vai cobrar IPTU. Mas normalmente não está em uma área urbanizável e só poderia ser cobrado IPTU sobre o sítio de recreio se neste sítio o município mantivesse pelo menos 2 dentre aqueles 5 melhoramentos previstos na lei. Agora a legislação de Aracaju, isso tem vários municípios que fazem isso, hein? Dizem assim, ó, sítio de recreio, eu vou cobrar IPTU. Sítio de recreio é aquele que você vai passear, você vai descansar, não tem produção. Não tem produção, aí usa o Decreto-Lei 57 de 66, né? Não tem produção, então é IPTU. Isso aí está correto? A resposta é não. Porque o Decreto-Lei 57 de 66, ele diz assim, se a destinação do imóvel for agricultura, pecuária, extrativismo vegetal ou agroindústria, é ITR sempre. Mas ele não fala se quando a destinação é diferente é sempre IPTU. Não tem esse reverso da moeda. Compreende o que eu estou dizendo? Então, você dizer que um sítio de recreio vai ser tributado pelo IPTU, esteja onde ele estiver no município, isso não guarda consonância, correspondência com a disciplina estabelecida no Código Tributário Nacional. Agora você vai prestar Aracaju. Legal? O que está escrito na lei de Aracaju? Que o sítio de recreio se submete ao IPTU, quando ele não tiver produção própria destinada ao comércio. Você tem que saber isso e tem que responder a questão desta forma. Agora, se vem uma pergunta na fase discursiva, na prova discursiva, aí é muito importante você ter todos esses conhecimentos, né? E aí eu queria te chamar a atenção para um ponto. Para a prova discursiva, é importante você ter um bom nível de conhecimento, né, das matérias tributárias. Você precisa estar atualizado, porque muitas vezes nas provas discursivas são cobradas questões atuais. Então, para isso, se mantenha sempre atualizado. Em um bom portal de notícias, acompanhe a jurisprudência do STJ e do Supremo Tribunal Federal. Legal? Isso vai te ajudar. Muito bem. Seguimos aqui. Artigo 133 da legislação da lei aqui de Aracaju. Fato gerador do IPTU. O imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel, por natureza ou acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do município, e até aí repetiu o CTN, independentemente de sua forma, estrutura ou destinação. É importante isso, né? E veja que é até meio contraditória a lei de Aracaju ao dizer que a destinação é irrelevante para fins de incidência. Não é, não é. Tanto que o sítio de recreio falou, porque é sítio de recreio, vai ter que pagar o IPTU. Legal? Mas saiba como está escrito na lei, né? Então a lei diz aqui, ó, independentemente da sua forma, estrutura e destinação. Muito bem. Vamos lá, mais alguns detalhes do fato gerador do IPTU no município de Aracaju. A incidência do imposto independe, primeiro, do cumprimento de quaisquer exigências legais, regulamentares ou administrativas relativas ao imóvel, sem prejuízo das cominações cabíveis. Isso aqui é bem importante. Muitas vezes você tem construções irregulares em um determinado imóvel. Você tem uma construção irregular em um imóvel. Vai ter incidência de IPTU sobre a construção? Sim. O fato da construção ser irregular é irrelevante para fins de incidência. Compreendeu? Às vezes você tem um imóvel invadido. Lembra que eu falei? Se você tem um imóvel invadido e o invasor
tem a chamada posse ad uso capionem, vai ter incidência de IPTU normalmente naquele imóvel e o contribuinte será também o possuidor. Beleza? E aqui tem sem prejuízo das combinações cabíveis. Então pode caber uma penalidade, por exemplo, quando você realizou uma edificação sem ter o alvará expedido pela prefeitura. Inciso 2, da legitimidade do título de aquisição ou de posse do imóvel. Então você está lá no imóvel apenas com uma promessa de compra e venda. Você vai ter que pagar o IPTU? A resposta é sim, porque você é um possuidor a qualquer título. Ah, mas esse documento aqui não teve as testemunhas que deviam ter, não foi levado a registro, né? Não foi feita a escritura. Irrelevante, ok? O importante é mais uma situação de fato, quando nós estamos tratando com esses pontos, né? Bom, agora eu queria chamar a sua atenção para o aspecto temporal do fato gerador do IPTU em Aracaju, e aí nós temos detalhes importantes. Os municípios costumam ter alguma disciplina diferente nesse ponto, e Aracaju não foge à regra. Vamos lá. Artigo 133, parágrafo 1º aí da Lei de Aracaju. Considera-se ocorrido o fato gerador do IPTU em 1º de janeiro de cada exercício. Isso nós temos em todos os municípios. É a chamada incidência periódica do IPTU, né? Porque o IPTU é um imposto com fato gerador, né, periódico, ok? Que ocorre, né, fato gerador continuado, né? Que ocorre em períodos certos de tempo. Não muda nada no mundo fático e o IPTU vai incidindo todo ano. Legal? Agora, pode ser o caso de ocorrer alguma coisa no imóvel durante o ano. Quando ocorre alguma coisa dentro do imóvel durante um ano, muitos municípios deixam para tributar essa mudança só no ano seguinte. Mas Aracaju não. Veja aqui comigo. Olha o que nós temos. Fato gerador do IPTU Aracaju. No 1º dia do mês subsequente ao que ocorrer. Então aí é uma incidência pontual durante o ano. Que ocorrer o quê? A construção ou modificação de edificação que implique alteração do seu valor venal. Então você fez uma construção no imóvel, tem que comunicar à prefeitura, tem que ter o alvará e o habites. Quando você tem o habites, que é o certificado de conclusão da obra, a prefeitura vai te cobrar um novo IPTU naquele imóvel. Um novo IPTU apenas dá diferença e proporcional ao número de meses até o final do ano, mas haverá uma nova cobrança, como eu te falei, é uma particularidade de Aracaju. Muitos municípios cobram o imposto predial sobre construção, né, que foi feita durante o ano, só a partir do ano seguinte. Mas Aracaju não, você tem uma incidência pontual, né? E o fato gerador ocorre no 1º dia do mês seguinte, aquele em que ocorrer, né, o término da construção ou modificação da edificação. Se houver a constituição de novos terrenos sobre uma edificação incorporada, eu também tenho nova incidência do IPTU. O que é isso? Você já deve ter ouvido falar de incorporação imobiliária, né? O que é incorporação imobiliária? Você pegar vários lotes, vários terrenos e juntar em um só, ok? E aí você pega este imóvel, que agora está tudo incorporado, e executa o empreendimento, normalmente um edifício. Legal? Então esta é a regra da incorporação imobiliária. Na incorporação imobiliária, você consegue ter unidades autônomas, ok? Eu moro em um apartamento, eu tenho o meu IPTU. Eu sou dono de uma fração ideal do terreno, sou dono de uma fração ideal das áreas comuns do prédio e sou dono da minha área privativa. E vem um IPTU só para mim. Legal? Agora veja o que diz aqui Aracaju, que terá uma incidência nova quando for constituído um novo terreno em um imóvel que tem uma edificação incorporada, ou seja, você está tendo um desmembramento de um terreno em um empreendimento incorporado. Na hora que você constitui esse novo terreno, você está desmembrando, né? Então, primeiro você fez a incorporação, agora você está desmembrando, você tem um novo contribuinte do IPTU. E aí, nesse caso, vai ter que ter uma incidência nova, uma incidência pontual, porque foi constituído um novo contribuinte do IPTU por meio do desmembramento do terreno, havendo uma edificação incorporada nele. Ok? Bom, por fim,
a instituição de condomínio edilício em planos horizontais ou em planos verticais. A instituição do condomínio ocorre quando termina a obra. Legal? Então você tinha lá um terreno, tá a construtora lá fazendo o prédio. Enquanto a construtora está fazendo o prédio, pessoal, esse imóvel é tributado como terreno. Construção em andamento não é tributada como construção, é tributada como terreno. Então vai pagando IPTU só com base no terreno. Na hora que termina a construção, a prefeitura dá o habite. Se você tem a instituição do condomínio, ocorre o fato gerador do imposto predial, porque agora é sobre a construção, e ele será cobrado dos proprietários das unidades desse imóvel, né, desse condomínio, na proporção de meses que tem até o final do ano. Legal? Mas então nós temos aí essa incidência pontual do IPTU em Aracaju, que é um assunto bem importante. Bom, e aí, né? Olha lá. E aí o detalhe também da lei de Aracaju. Essa incidência pontual. Se tiver desdobro, englobamento ou remembramento, ou seja, se mexer, né, no terreno, tá? Sem desdobro, se não mexer, lançamento proporcional para o restante do ano. Legal? Então, se o imóvel continua sendo o mesmo, você faz um lançamento proporcional dessa diferença para o resto do ano. Agora, a coluna da direita é com desdobro. Com desdobro, englobamento ou remembramento, aí você tem um lançamento proporcional para os novos imóveis que foram constituídos e retifica o lançamento do imóvel anterior. Ok? Então, a coluna da esquerda é sem o desmembramento, a da direita é com. Legal? Se você tem um desmembramento, você constitui um novo contribuinte. Constituir um novo contribuinte, você tem que fazer um lançamento de IPTU zerado para esse novo contribuinte. Legal? Você não vai lançar só a diferença. Aí você faz um lançamento zerado. Você faz um lançamento zerado, aquele imóvel anterior agora é menor, porque houve um desmembramento. Você tem que ajustar o IPTU do imóvel anterior. Compreendeu? Isso está previsto expressamente na legislação de Aracaju. Bom, olha o que nós temos aqui também na lei de Aracaju, e isso é muito comum a gente ter na legislação dos municípios, né? O imposto constitui ônus que acompanha o imóvel em todos os casos de transferência de propriedade ou de direitos reais a ele relativos. Ou seja, o IPTU é uma dívida ad rem. É uma dívida que segue a coisa. Legal? O IPTU é uma dívida que segue o bem. Por isso, quando você vai comprar um imóvel, você se preocupa, né? Se esse imóvel está registrado no cartório de registro de imóveis direitinho e se este imóvel não tem nenhuma dívida tributária a ele vinculada. Você vai ver se não tem nenhuma taxa vinculada ao imóvel, contribuição de melhoria a ele vinculado, COSIP, né? Porque a de iluminação pública é vinculada ao imóvel, e notadamente o IPTU, porque o IPTU passa o IPTU, é uma dívida vinculada ao imóvel. Beleza? E a legislação de Aracaju não podia deixar de conter essa previsão. Bom, para a prefeitura poder ter um adequado controle dos imóveis urbanos no município de Aracaju, a lei estabelece a necessária inscrição imobiliária. Olha lá o artigo 136. Os imóveis localizados no município de Aracaju, ainda que isentos do imposto ou ele imunes, ficam sujeitos à inscrição no cadastro imobiliário. O cadastro imobiliário é importantíssimo, importantíssimo. Por quê? Porque o IPTU é um tributo lançado de ofício. A prefeitura faz o lançamento com base nos dados que ela tem. E onde estão os dados que a prefeitura tem? Nesse cadastro imobiliário. Ok? Então, o cadastro imobiliário é fundamental na legislação do IPTU. Muito bem. Aí nós temos alguma disciplina particular. Olha lá. A cada unidade imobiliária autônoma corresponderá uma inscrição. Então, uma inscrição no cadastro, né? CCI, Cadastro dos Contribuintes Imobiliários, né? Você tem uma inscrição para cada imóvel, portanto, um IPTU para cada imóvel. Aí seguimos ainda na inscrição imobiliária, artigo 144. Quaisquer alterações verificadas nos imóveis que possam afetar o lançamento do IPTU deverão ser comunicadas pelos titulares ao cadastro imobiliário do município no prazo de 30 dias,
acompanhadas dos elementos elucidativos da alteração realizada. Lembra que quando tem uma construção durante o ano, por exemplo, que isso leva a um novo lançamento de IPTU, você tem 30 dias para levar conhecimento da prefeitura. Beleza? Se você fizer um aumento de área, se você fizer um desmembramento de terreno, você tem que levar ao conhecimento da prefeitura, porque todas essas operações afetam o lançamento tributário do IPTU. Legal? Lembrando que o IPTU em Aracaju tem incidência periódica, todo 1º de janeiro, mas também tem as incidências pontuais. E aí por isso que é importante você informar a Prefeitura de Aracaju prontamente, né? Essas alterações que impactam o valor do tributo, porque já produzirão efeitos a partir do mês seguinte, né? A chamada incidência pontual do IPTU. Bom, seguimos aqui, ó, parágrafo 1º. Quando a ocorrência se tratar de demolição, desabamento, incêndio ou ruína, a comunicação se dará em 60 dias, é um detalhe aí de Aracaju. Demolição, quando o imóvel é demolido, a partir de então é cobrado IPTU só sobre o terreno, o imóvel é considerado como não edificado a partir do momento em que há a demolição. Para a prefeitura, imóveis não edificados, isso é ruim para o município e, portanto, o IPTU dos imóveis não edificados tem uma alíquota maior, nós vamos ver isso no finzinho dessa nossa aula. Legal? Então demoliu, não vai ter mais incidência sobre a construção. Vai cobrar só sobre o terreno, mas a alíquota vai ser alta. Beleza? E aí, ó, qualquer que seja a época em que se promovam as alterações cadastrais, quanto à base de cálculo do IPTU, só produzirão efeitos no exercício seguinte, ok? Então, se não for aquela incidência pontual necessária, então uma edificação, né, uma alteração de área, eu não vou ter mudança de base de cálculo, porque a mudança cadastral só produz efeitos no ano seguinte, mas exceto se a mudança cadastral se referir às hipóteses de incidência pontual do IPTU em Aracaju. Muito bem. E aqui um ponto importantíssimo para a sua prova. Quais são os imóveis edificados e não edificados? A qualificação desses imóveis na legislação de Aracaju. Isso é importantíssimo você saber. Por quê? Porque o imóvel não edificado é tributado apenas pelo terreno. Você não apura valor venal da eventual construção que tenha lá. Um imóvel não edificado é tributado só como terreno. Eu já te falei que o imóvel não edificado tem uma alíquota de IPTU bem alta. Já para os imóveis edificados, o valor venal do imóvel edificado é o valor do terreno mais o valor da construção. Legal? O imóvel edificado é mais interessante para o município, portanto, os imóveis edificados têm uma alíquota de IPTU menor, ok? Bom, assim, obviamente, assim, antes da gente entrar no detalhamento, imóvel edificado é um que tem uma construção habitável. O não edificado é aquele que não tem nada. Se não tiver nada, é só um terreno. Mas também há algumas nuances dos imóveis não edificados que a gente precisa entender. Vem aqui comigo no nosso material. Olha lá. O não edificado é um imóvel sem edificação. Esse é o primeiro tipo. Tranquilo. Segundo, com uma construção paralisada. Às vezes, a gente vai andando na rua e vê algumas construções abandonadas, não é isso? Construção abandonada, não dá para você cobrar imposto predial sobre a construção. A construção, né, um imóvel construído, somente pode ter incidência do imposto predial, né, cobrar sobre a construção, se essa construção tem condições de habitabilidade. Legal? Se não tiver condições de ser habitada, não dá para você cobrar o imposto predial, legal? Então, se a construção está paralisada ou se ela está em andamento, olha aí, se ela está em andamento, também não tem como cobrar o imposto predial, né? Porque o IPTU é como se fossem dois impostos, né? O predial e o territorial, legal? Então, quando a construtora está realizando lá o empreendimento, está construindo, para fins de IPTU, continua sendo tributado só o valor do terreno. Beleza? Porque a construção em andamento em um imóvel é irrelevante. Esse imóvel continua sendo qualificado como não edificado. Edificação interditada, condenada, em ruínas ou em demolição, também de novo, né? Não tem condições
dessa edificação ser habitada. Portanto, o imóvel será considerado não edificado. E aí, dois pontos importantes. Construção temporária e construção pequena. Construção temporária é aquela que pode ser retirada, né, do imóvel sem grande problema. É aquela construção que é feita, mas não para permanecer no imóvel. Por exemplo, uma construtora lança um empreendimento imobiliário. O que é normal a construtora fazer? Construir um estandezinho de vendas, não é isso? Inclusive com um apartamento modelo decorado. É comum a construtora fazer isso. Legal? Esse estande de vendas é uma construção temporária, porque a construtora faz o estande de vendas, mas depois ela vai derrubar, até porque lá ela vai construir o prédio. Compreendeu? Construção temporária não caracteriza a edificação para fins do imóvel se considerar edificado. Continua sendo qualificado esse imóvel como um terreno. E a questão de construção pequena é um ponto muito importante e muito comum na legislação de municípios, né? Eu já falei para você que não interessa para o município ter imóveis não edificados. De forma que os municípios, muitas vezes, cobram o IPTU mais alto, e às vezes muito mais alto, dos imóveis não edificados, imóveis que não têm construção. Aí o proprietário, querendo escapar desse IPTU muito alto, sabe o que ele faz? Ele tem um terreno lá de 5 mil metros. Ele vai e faz uma casinha de 50 metros. Ele fala, não, ó, eu tenho edificação, eu tenho essa casinha de 50 metros. Pô, mas 50 metros num terreno de 5 mil metros. A casinha está pegando 1% do terreno. Legal? Aí a legislação de Aracaju vai dizer, ó, se a construção é muito pequenininha, desculpa, isso aí continua sendo considerado apenas um terreno. Legal? É uma forma de evitar que as pessoas burlem a incidência do IPTU construindo edificações muito pequenas em terrenos grandes. Tranquilo? Beleza? Como eu te falei, é fundamental você entender a diferença entre os imóveis edificados e não edificados na legislação de Aracaju. Isso vai cair na prova com certeza. Legal? Bom, e edificado? Edificado é uma construção em condição de uso para habitação ou para exercício de qualquer atividade, seja qual for o seu nome, a sua forma ou destino, desde que não se caracterize como hipótese de não edificação, né? Então, por exemplo, o estande de vendas, né? Não vai, apesar de ser uma construção que dá para usar, para exercer atividade, não vai ser edificado por conta do seu caráter temporário. Ok? Muito bem. Seguimos aqui. Bom, e a base de cálculo, né? Base de cálculo do IPTU no Código Tributário Nacional. Valor venal do imóvel. O que é valor venal? Valor de mercado. O valor de mercado do IPTU é definido pela Prefeitura, com base na chamada planta genérica de valores. Por que a Prefeitura tem que definir o valor venal do IPTU? Porque você não tem uma operação de mercado feita pelo proprietário do imóvel para que esse valor de mercado apareça em uma operação. Entende qual é a dificuldade? Diferente do ITBI, que é o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, em que o valor venal aparece, porque é uma operação de transmissão do imóvel, no IPTU o valor venal não aparece, ok? Então a Prefeitura tem que definir o valor venal do imóvel, e a Prefeitura publica sempre a planta genérica de valores com a definição do valor do metro quadrado edificado e do metro quadrado dos terrenos localizados no município. Legal? Lembrando, isso está no CTN também repetido em Aracaju, que os bens móveis, né, mesmo que mantidos em caráter permanente, não entram na base de cálculo do tributo. Bom, seguimos aqui. Ó. O valor venal é definido anualmente pela Prefeitura, por meio da lei, mas pode ter correção monetária por ato infralegal. Ah, professor, então pode sim, diz o Código Tributário Nacional, que a simples atualização da base de cálculo de um tributo por índice inflacionário pode ser feito por ato infralegal e é muito comum que assim ocorra. Então a Prefeitura tem uma lei estabelecendo os parâmetros aí do valor venal. O valor venal é estabelecido, né, o metro quadrado, primeiro por lei, mas depois a atualização é feita por ato infralegal e toda vez que a Prefeitura quer aumentar o valor venal acima da inflação, tem que fazer uma lei nova. Ok? Muito bem. Seguimos aqui. Para definir o valor venal do imóvel, se eu tiver o imóvel por natureza,
aquele imóvel que é considerado apenas como terreno, o seu valor venal será o valor do terreno. Agora, se eu estiver falando do imóvel edificado vai ter o seu valor venal pela soma do valor do terreno e o valor da construção. Lembrando, aí chama a sua atenção para o stand de vendas, né? Que eu já expliquei, o stand de vendas não é considerado uma edificação para fins do IPTU. Então, o valor do stand de vendas não entra no cálculo do IPTU do imóvel onde está o stand de vendas, porque esse stand de vendas é considerado como um imóvel não edificado. Em imóveis não edificados, o valor venal do imóvel é apenas o valor venal do terreno. Legal? Muito bem. Seguimos aqui, ó. Se tiver em construção, é tributado apenas como terreno. Eu já te expliquei isso, né? Isso é previsto expressamente na legislação de Aracaju. Bom, o valor venal do terreno é calculado por meio da planta genérica de valores, onde a prefeitura define o valor do metro quadrado de cada terreno. A prefeitura fala terreno A, B, C, D? Não. O que a prefeitura fala? A prefeitura faz por logradouro, por rua, define-se o valor venal do metro quadrado de terreno, por rua. Então você imagina que essa planta genérica de valores é uma planta gigantesca, ok? Não precisa ser por rua necessariamente, pode ser por bairro, mas normalmente as prefeituras fazem por rua, ok? E aí você define o valor do metro quadrado do terreno. Mas se este imóvel for edificado, além do valor venal do terreno, tem que se calcular o valor venal da construção. E o valor venal da construção é definido com base no valor do metro quadrado construído, definido pela prefeitura. E aí a prefeitura sempre estabelece o valor do metro quadrado construído da construção com base no tipo e padrão do imóvel. Porque para você construir, né, para você valorar, que eu estou pensando no valor do metro quadrado, né, valor de mercado. O valor do metro quadrado de mercado de um imóvel de alto padrão é diferente do valor do metro quadrado de um galpão industrial. Legal? Isso tem que ser mensurado, isso é mensurado no valor venal da construção, não do terreno, no valor venal da construção por meio da definição de valor diferenciado de metro quadrado. Aí no caso do valor venal da construção, não é por logradouro não, ok? É por tipo e padrão de construção. Tipo, se é um imóvel residencial, se é comercial, se é um estacionamento, se é galpão, pelo tipo e pelo padrão, notadamente para os residenciais e comerciais, né? Aí tem padrão altíssimo, alto, médio, até residências populares. Beleza? Legal, então tem que calcular esses dois valores venais se o imóvel for edificado. Se o imóvel não for edificado, aí basta calcular o valor do terreno. Beleza? Então, se o imóvel é edificado, o valor venal do imóvel é a soma do valor do terreno mais o valor da construção, se ele é edificado. Agora, se o imóvel é qualificado como não edificado, basta eu calcular o valor venal do terreno. O valor venal do terreno será o valor venal do imóvel. Bom, como se calcula o valor venal do imóvel? Na parte do terreno, é a área do terreno, multiplicada pelo valor do metro quadrado, multiplicada pelos chamados fatores de ajuste. Nós vamos estudar no nosso curso específico, né, de legislação municipal de Aracaju, quais são os fatores de ajuste previstos na lei de Aracaju. Eu só te dou uma palhinha agora. Se você tem um terreno que tem uma frente de 1 metro e 100 metros de comprimento, esse terreno tem 100 metros quadrados. Agora vai ser difícil usar esse terreno, né? 1 por 100, o que você vai fazer nele? Mas tem 100 metros. Depois pega um outro terreno 10 por 10. Um terreno 10 por 10 é bem mais útil, não é? Então eu não posso considerar só a área. Eu tenho que considerar a forma do terreno. Legal? Para calcular o seu valor. Nós vamos estudar isso no nosso curso da legislação de Aracaju. Bom, então o cálculo do valor venal do terreno é dessa forma aí. Área do terreno multiplicada pelo valor do metro quadrado em função do logradouro, multiplicado pelo fator de ajuste. Já nas edificações, você trabalha com a área construída, multiplicado pelo valor do metro quadrado da área construída em função do tipo da edificação e do seu padrão, e
multiplica pelo fator de depreciação. Nós sempre temos isso. Por quê? Porque os imóveis vão valendo menos conforme são mais antigos. Legal? Aí a prefeitura reconhece a depreciação. Muito bem. Se eu tenho uma unidade autônoma em um condomínio vertical, né, esses condomínios de prédio, né? O que eu falei para você que eu tenho num prédio? Né? O que é propriedade minha? Eu não tenho uma parte do terreno que é minha. Eu tenho uma fração ideal do terreno. Eu não tenho uma parte das áreas comuns que é minha. Eu tenho uma fração ideal das áreas comuns. E eu tenho a área privativa do meu apartamento. Legal? Então, na hora que vai se calcular, vem aqui comigo, ó, o valor venal do terreno para o meu apartamento, vai pegar o terreno lá embaixo do prédio, área total do terreno, e vai multiplicar pela fração ideal que eu tenho. Então, se eu moro em um prédio e eu tenho 1%, né? A minha área construída do meu apartamento, comparando com os demais apartamentos, só área privativa, o meu deu 1%, eu tenho 1% do terreno. Legal? Aí põe o tamanho do terreno inteirinho, multiplico pela fração ideal 1%, multiplico pelo valor do metro quadrado do terreno e multiplico pelos fatores de ajuste. Legal? Eu estou tributando a parte do terreno que me compete. Como que eu vou saber isso? Por meio da minha fração ideal. Legal? Essa é a forma de se calcular o valor venal do terreno. Agora, e o valor venal da construção? Bom, primeiro tem das áreas comuns. Das áreas comuns eu também tenho que aplicar a fração ideal. Eu tenho uma fração ideal do terreno e a mesma fração ideal das áreas comuns. Então eu pego o tamanho das áreas comuns, multiplico pela fração ideal, para saber quanto das áreas comuns, entre aspas, é meu. Aí multiplico pelo valor do metro quadrado, né? Estabelecido em função do tipo e do padrão, e multiplico pelo fator de depreciação. Agora eu também tenho a área privativa, então quando vai se calcular a área tributável, né, de edificação, em um condomínio vertical, esses prédios que a gente vê, você tem que somar a área comum mais a área privativa. Na área privativa não tem fração ideal, porque a área privativa é minha. Tranquilo? Então eu vou somar nas áreas edificadas, para calcular o valor venal da edificação no meu imóvel, eu vou pegar a minha área privativa e vou somar com a área comum que me pertence, que é a área comum total multiplicada pela fração ideal que eu tenho do terreno, que é a mesma que eu tenho das construções comuns no edifício. Legal? Bom, um ponto importante que nós temos, e aí é da jurisprudência, é a questão da base de cálculo do IPTU e do ITBI. Olha o que disse o STJ. A forma de apuração da base de cálculo e a modalidade de lançamento do IPTU e do ITBI são diversas, não sendo possível vincular os valores, que em regra são diferentes. Por que houve essa decisão do STJ? Porque tanto o IPTU quanto o ITBI têm por base de cálculo o valor venal do imóvel. Agora, para o IPTU, o valor venal é definido pela prefeitura, porque não há uma operação de mercado, então a prefeitura tem que dar o valor venal para o proprietário. Já no ITBI, ocorre uma operação de mercado. Então o valor venal fica documentado em uma operação de mercado. Agora, então assim, os dois tributam valor venal. Mas são valores venais que muitas vezes são diferentes, porque um é uma média de mercado que a prefeitura estabelece pelas sistemáticas de cálculo que eu já te expliquei, e o outro é de uma operação específica. E além disso, é muito comum as prefeituras estabelecerem uma tabela de valor venal mínimo para fins de ITBI. Por que as prefeituras fazem isso? Porque é comum as pessoas passarem os imóveis, transferir os imóveis, por valores mentirosos, por valores aviltados. Quando você passa o imóvel por um valor aviltado, você está prejudicando a prefeitura porque está reduzindo o recolhimento do ITBI. Então a prefeitura publica uma tabela de valor venal mínimo para o ITBI. E essa tabelinha de valor venal mínimo do ITBI, muitas vezes, é diferente da tabela de valor venal do IPTU. Então o mesmo imóvel tem um valor venal para fins de IPTU e um valor venal mínimo para fins de ITBI. O mesmo imóvel. Aí você fala, mas pode isso, professor? Pode. Por quê? Porque como o IPTU tributa uma riqueza velha no patrimônio da pessoa,
Muitas vezes a prefeitura deixa o valor venal do IPTU defasado, menos do que o mercado. Agora, no ITBI, a prefeitura se preocupa com a operação ser fraudada. Então, no ITBI, a prefeitura busca ter um valor venal mínimo que reflita o mercado, compreendeu? Para o IPTU, o valor venal muitas vezes está defasado e é de propósito. Mas no ITBI não faz sentido ter um valor venal mínimo defasado. Compreendeu? Então, para o ITBI, a prefeitura normalmente tem uma tabela de valor venal mínimo que é acima do valor venal do estabelecido para o IPTU. E não há problema nenhum nisso, né? Tá? Ambas bases de cálculo são valor venal, mas disse o STJ, não há problema nenhum. Então, olha lá, por quê? Porque o valor venal do IPTU se refere a uma riqueza velha, normalmente não reflete o valor de mercado, e o valor venal para o ITBI corresponde ao valor da operação, que normalmente vai ser muito maior do que o do IPTU, e a prefeitura pode ter uma tabela de valor mínimo de ITBI e Aracaju tem. Legal? Muito bem. Por fim, para a gente terminar essa nossa aula aqui, eu fiz uma tabelinha com as alíquotas do IPTU em Aracaju, né? Aí a gente vê que os imóveis residenciais têm uma alíquota de 0,8%, uma alíquota menor, a menor alíquota de IPTU, os hotéis 1%, a indústria hoteleira, né, o setor de turismo é importante em Aracaju, as indústrias e comércio 2,4% e os imóveis não edificados, em regra, 4%. Como eu falei para você, o imóvel não edificado tem uma alíquota maior, ok? Muito bem. E Aracaju tem o IPTU progressivo no tempo para os imóveis que não cumprem a sua função social. Você deve lembrar que a Constituição Federal prestigia a possibilidade do IPTU progressivo no tempo para os imóveis urbanos que não cumprem a sua função social. Aí nós temos o Estatuto das Cidades, que é uma lei federal, que dá os contornos desse IPTU progressivo no tempo. Muitos municípios no Brasil não têm IPTU progressivo no tempo, né? Para o imóvel que descumpre a sua função social. Aracaju tem. Legal? Aracaju tem o IPTU progressivo no tempo. Bom, com isso eu termino esse evento aqui. Te convido aí no site da Qualis Concursos, dá uma olhada nos cursos disponíveis que nós temos lá. Te relembro de novo que nós temos um curso pelo Zoom que começa dia 15 de setembro, que as 4 matérias abordadas nesse curso estão no edital de Aracaju. Você vai ter aula com auditores fiscais da Receita Federal, vai poder tirar suas dúvidas, essa é a vantagem do Zoom em relação aos cursos online. E se você adquirir o módulo do próximo módulo dos cursos pelo Zoom, da Qualis Concursos, módulo esse que começa dia 15 de setembro, você vai ganhar um curso online da legislação municipal de Aracaju, que você teve uma palhinha hoje, né? Hoje foi só highlights, né? Você vai ter um estudo aprofundado dessa matéria que é importantíssima para a sua prova. Legal? Um abraço para você, bons estudos e até o próximo evento aqui da Qualis Concursos.